Boa tarde, gente. Então nós vamos seguir, tá, com a disciplina de Técnicas e Procedimentos 2, falando hoje dos exames contrastados para o sistema urinário. Falar um breve resumo sobre a anatomia do sistema urinário. Então, o sistema urinário consiste de 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, que tem as funções de filtrar resíduos metabólicos presentes no sangue e removê-los do organismo na forma de urina. Então nós vemos aqui um esquema anatômico do sistema urinário. Do lado esquerdo, uma vista anterior, né, vendo de frente, e do lado direito, uma vista posterior, vendo por trás. Então aqui nós vamos ver os 2 rins. Então vou circundar aqui com o cursor o rim direito e o rim esquerdo. A partir de cada rim vai se originar um tubo muscular liso, que vai ser o ureter. Então nós temos aqui o ureter direito e o ureter esquerdo. Eles vão se dirigir lá do hilo renal, né, dessa região medial do rim, onde penetram as estruturas que vão levar e remover o conteúdo dele, e vão se dirigir até a região pélvica, onde vão se encontrar com a bexiga urinária. A gente está vendo aqui a bexiga urinária, ela vai armazenar a urina por um período para posterior eliminação. E quando essa urina for eliminada, ela vai ser eliminada por outro canal, que é a uretra. A gente vai ver aqui a uretra sendo o responsável por eliminar a urina no meio externo. Na vista posterior, nós não vamos ver a bexiga urinária, que ela está sobreposta aqui pelo sacro, mas a gente consegue ver na região mais superior, de interessante, o fato de que os rins têm correlações topográficas com outros órgãos. Então a gente vai ver aqui no caso do rim esquerdo que ele vai ficar bem próximo ao baço, enquanto que o rim direito ele vai ficar sendo pressionado pelo fígado. E como o fígado é um órgão muito grande, ele ocupa uma região muito significativa do quadrante superior direito da cavidade abdominal, nós vamos ter normalmente o rim direito se apresentando um pouco inferiorizado em relação ao rim esquerdo. Isso porque a proximidade com o fígado faz com que ele acabe ficando um pouco mais para baixo, porque o fígado é um órgão muito grande e ocupa muito espaço naquela região. E eles vão estar também em contato, né,
muito próximo com as costelas flutuantes, ambos os rins. Tá? Então a gente vê aqui as costelas flutuantes, a 11ª e a 12ª, aqui do lado direito e também do lado esquerdo, 11ª costela e a 12ª costela, as costelas flutuantes. E aí nós vemos também aqui uma visão lateral do sistema urinário. Então a gente está vendo aqui, né, do lado esquerdo, o rim. Aqui a gente está observando só um, porque é um corte sagital. Né? A gente está vendo que o lado direito, o lado esquerdo ele foi removido. Então, a gente está vendo aqui o rim direito, o ureter direito, que vai chegar aqui na bexiga urinária, que a gente está vendo o interior dela, já que ela foi cortada no meio. A gente consegue ver o interior dela. A gente vê que a bexiga ela tem essa mucosa interna toda preguiada. Por quê? Porque ela através desse interior rugoso, ela consegue se expandir. Então, conforme ela vai se enchendo do conteúdo, que é a urina, que vai ser acumulado nela, ela vai esticando, entre aspas, esse tecido e vai aumentar de tamanho. Com isso, ela consegue armazenar uma quantidade de urina maior até o momento da eliminação. Um detalhe também é que esse esquema do lado esquerdo está representando uma hemipelve, né, feminina, e do lado direito uma masculina. E a gente observa algumas diferenças da uretra, feminina para masculina. A primeira delas vai dizer respeito ao tamanho. Então a gente vê um tamanho bem reduzido da uretra feminina, que vai ter entre 4 e 5 centímetros, enquanto que a uretra masculina ela vai ter aqui entre seus 17 e 20 centímetros. Essa característica ela faz com que as mulheres sejam mais suscetíveis a infecções urinárias, justamente pela proximidade do interior da bexiga com o meio externo. Né? Então, um agente infeccioso ela precisa percorrer um trajeto bem mais curto na uretra feminina para poder chegar na mucosa da bexiga, para chegar numa região mais interna, do que na uretra masculina, que é maior, então acaba dificultando mais que uma infecção urinária se instale numa região mais sensível, mais interna do sistema urinário. Tá? Então, por isso, geralmente, a mulher ela é mais suscetível à infecção urinária, por conta do tamanho da uretra. Outra característica que diferencia é que a uretra feminina ela tem só um segmento. A gente não divide esse segmento, a gente vai chamar só de uretra feminina. Enquanto que a uretra masculina ela vai estar dividida em 3 segmentos, ou em 3 partes, 3 porções. A primeira é a uretra prostática. Por quê? Porque justamente vai passar por dentro da próstata. Então, essa é a uretra prostática. O segundo trecho, que é o menor deles, ó, que é só esse pedacinho aqui, é aquela que vai passar pela musculatura do assoalho pélvico, que é a uretra membranosa. E o restante dela, que vai vir daqui até o fim, é a que vai estar dentro do corpo esponjoso do pênis, que vai ser a uretra esponjosa, que vai estar dentro do corpo esponjoso do pênis. E com isso também a gente vai ter uma terceira característica que diferencia a uretra feminina da masculina, que é a funcionalidade. Porque a uretra feminina ela vai ter
a função apenas de eliminação da urina. Então a bexiga urinária vai acumular a urina e a uretra vai eliminar. Essa é a única função que ela vai desempenhar. Então ela tem a função exclusivamente voltada para o sistema urinário. Enquanto que a uretra masculina ela vai ter as funções também de eliminação da urina. A bexiga vai acumular a urina aqui e a uretra vai eliminar, assim como a feminina também faz. Porém, além disso, a uretra masculina também vai dar passagem ao sêmen ou esperma. Então, as células germinativas, né, do homem espermatozoide, junto com as secreções dessas glândulas reprodutivas, a próstata, vesícula seminal, glândula bulbo-uretral, que vão estar aqui justamente margeando a uretra, vão formar o sêmen ou esperma que vai passar pela uretra para ser também secretado através dela, por meio externo. Então, a uretra masculina ela vai ter, além da função relativa ao sistema urinário, também vai ter uma função relativa ao sistema reprodutor. Então, ela pertence a dois sistemas, o urinário e o reprodutor. Quanto que a uretra feminina pertence só ao sistema urinário. Então, na mulher, a gente vai ver aqui dois canais individualizados. A uretra para o sistema urinário e o canal vaginal para o sistema reprodutor. Vão ser dois canais isolados, não vão ter relações funcionais como a uretra masculina tem, que serve tanto ao sistema urinário como ao reprodutor. Aqui uma breve descrição de anatomia radiológica do sistema urinário, já com contraste. Então a gente observa aqui o parênquima renal, né? Essa parte esbranquiçada do rim. E o parênquima de um órgão é o quê? É o tecido, é a região funcional desse órgão. Então, parênquima renal corresponde às estruturas que vão fazer de fato a filtragem do sangue e a produção da urina. A gente vê aqui a pelve renal direita. A pelve renal é uma estrutura que vai estar internamente no rim e vai se projetar para o meio externo e a partir dela vai dar origem ao ureter. Então, a partir da pelve renal, a gente vai ver aqui o ureter direito. Ele vai chegar aqui na região pélvica na bexiga urinária. Procedimentos radiológicos, né, relativos ao sistema urinário. A urografia intravenosa ou urografia excretora. A urografia retrógrada, e aí no caso a gente pode chamar também de pielografia retrógrada quando ela se destinar também ao estudo dos cálices renais e da pelve renal. Vai depender de até onde o contraste vai ser injetado. A cistografia retrógrada, a uretrocistografia miccional e a uretrografia retrógrada. Então, primeiramente, a urografia intravenosa, ou urografia excretora. É o exame radiológico contrastado que permite teste funcional do sistema urinário. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante. A urografia intravenosa ou excretora ela é o exame funcional. Então, ela vai testar de fato as funções de filtração dos rins. Tá? Então, ela tem essa característica de realizar um teste da função dos rins. A urografia intravenosa visualiza os cálices renais menores e maiores, as pelves renais, os ureteres e a bexiga urinária após injeção intravenosa do meio de contraste.
Então ela vai ter uma formação bem ampla, né, em relação à imagem do sistema urinário. Vai abranger quase que todo o sistema urinário nesse exame. Objetivos: visualizar a porção coletora do sistema urinário, avaliar a capacidade funcional dos rins e avaliar o sistema urinário quanto a anomalias patológicas ou anatômicas. Contraindicações para a realização de uma urografia intravenosa ou urografia excretora: hipersensibilidade ao meio de contraste iodado, anúria, que é a ausência de urina, né, quando a pessoa não está urinando, mieloma múltiplo, diabetes, principalmente melito, né? Então, principalmente a diabetes 1, embora a diabetes 2 também seja um fator de contraindicação, vai ser principalmente a diabetes 1. Doença renal hepática grave, insuficiência cardíaca, feocromocitoma, que é um tipo de tumor, né? Anemia falciforme, que essa anemia falciforme, ela no caso não é uma anemia por questão de má alimentação, ela é uma anemia oriunda de uma formação defeituosa das células sanguíneas, dos eritrócitos, né, ou das hemácias. Então, em vez de elas terem uma forma arredondada, elas vão ter uma forma de foice, elas acabam sendo pouco eficientes no transporte de oxigênio e nutrientes. Por isso que essa pessoa vai ter anemia, por uma má formação das células sanguíneas. Pacientes tomando glicofágio, ou que é a metformina, como é mais conhecido, né? Que é um medicamento geralmente utilizado no controle de diabetes 2, e esse medicamento em associação com contraste pode causar algumas reações. Então, geralmente, quando a pessoa vai fazer esse procedimento e usa esse medicamento, o médico costuma suspender num período anterior e no período posterior ao exame para não ter esse risco. Insuficiência renal. Preparo do paciente. O trato intestinal deve estar limpo e livre de gás e material fecal. Isso porque tanto gases como fezes elas vão gerar uma área de densidade óptica mais alta, uma área mais escura. Isso vai causar artefatos no exame de urografia intravenosa. Então, o ideal é que a pessoa não esteja com o trato intestinal limpo quando for fazer esse exame. Refeição leve na noite anterior ao procedimento. Restrição hídrica de 8 a 10 horas antes do exame. Laxante para limpeza intestinal. Dieta zero de no mínimo 8 horas antes do procedimento. O paciente deve urinar antes de iniciar o exame. Em paciente do sexo feminino deve ser utilizada a regra dos 10 dias. Essa regra dos 10 dias ela é basicamente utilizada para todo exame que envolve radiação ionizante para mulheres em idade fértil. Por quê? Porque esses 10 dias a que se refere são os 10 dias posteriores ao início da menstruação. Porque do dia 1, o dia que a menstruação começa, até o 10º dia posterior a isso, o risco da mulher estar grávida é praticamente zero. Então, tem uma margem de segurança maior para você poder fazer um exame sem o risco de irradiar uma mulher grávida.
Tá? Então, geralmente, quando se faz a marcação desses procedimentos, né, vai se perguntar isso para a paciente, quando for, nesse caso que eu falei, né, uma mulher em idade fértil, e vai se marcar dentro desse período justamente para evitar o risco de se fazer o exame na mulher grávida. Compressão uretérica. Método utilizado para estimular o enchimento pielo-calicinal e uretérios proximais, retendo por mais tempo o meio de contraste. São usados lençóis, blocos de madeira, faixas compressoras ou bolsas infláveis posicionados ao nível da borda pélvica. Então essa compressão ureteral, então ela vai ter esse objetivo de fazer com que o meio de contraste fique mais tempo nos rins, para que se obtenha dessa região uma imagem mais detalhada conforme o contraste se acumula nele. Tá? Porém, vai ter algumas contraindicações. Tá? E quais vão ser elas? Possíveis cálculos uretéricos. Então, quando a pessoa tem suspeita de cálculo no ureter, não é recomendável fazer essa compressão. Massa abdominal, que tendo a massa abdominal, que a gente não sabe a origem, ao comprimir você pode acabar causando uma lesão ou rompendo alguma estrutura sensível que esteja no abdômen do paciente. Então, nesse caso, também não se faz. Aneurisma da aorta abdominal, que aí, ao pressionar o abdômen, tendo um aneurisma na aorta, a gente tem o risco de romper o vaso e a pessoa morrer por uma hemorragia interna. Cirurgia abdominal recente, porque a área ainda vai estar sensível, então não é indicado que se comprima. Dor abdominal intensa, a gente não sabe a origem da dor, a gente não vai comprimir, porque pode piorar o quadro, sem saber de onde essa dor vem, qual a origem dela. E traumatismo agudo do abdômen, pessoa que levou uma pancada num acidente, ou enfim, que sofreu um impacto no abdômen que acabou lesionando, também não é indicado compressão. Observação. A posição de Trendelenburg obtém os mesmos resultados da compressão, sem tanto risco para o paciente. Então a gente tem uma posição específica, que é a posição de Trendelenburg, que pode obter esses resultados similares à compressão, sem que se precise comprimir de fato. Então, quando a pessoa tem essa contraindicação à compressão, essa posição pode ser adotada para poder obter um resultado próximo. Essa posição de Trendelenburg, ela consiste basicamente em colocar o paciente com os membros inferiores mais altos do que a cabeça. Isso quando a gente fala no aspecto radiológico específico, né? Porque, vamos dizer que na definição mais direta, seria colocar membros inferiores acima do coração, ou seja, elevar, né, as pernas do paciente de modo que ela fique mais alta do que o tronco. Na radiologia, a gente não vai fazer exatamente isso, a gente vai inclinar a mesa. Tá? O paciente ele vai continuar num plano totalmente paralelo ao da mesa, só que a gente vai inclinar a mesa de exame. Não vai mexer no paciente em si. Mas essa posição de Trendelenburg ela é usada em vários aspectos na medicina, nos primeiros socorros em geral. Tá? Ela não é exclusiva da radiologia. Então, geralmente, quando uma pessoa desmaia, quem tem o conhecimento vai socorrer, faz o quê? Coloca algum suporte para manter o membro inferior mais alto do que o corpo, que isso ajuda a circulação de sangue na cabeça para a pessoa retomar a consciência. Também a produção de Trendelenburg, só que no uso dos primeiros socorros. No nosso caso da radiologia, vai ter esse objetivo de retenção de contraste no sistema
coletor dos rins, tá? Mas a posição em si é a mesma. Pode ser usada em várias áreas da saúde com objetivos diferentes. Então, a rotina da urografia intravenosa. Radiografia simples de abdômen. Injeção do meio de contraste. Nefrograma a 1 minuto. Então, depois que injetou o meio de contraste, fazer o exame, uma imagem, né, que a gente vai chamar de nefrograma, vai pegar a região dos rins com 1 minuto. Um API em decúbito dorsal aos 5 minutos. Um API em decúbito dorsal aos 10 minutos. Um API em decúbito dorsal aos 15 minutos. Oblíquas posteriores aos 20 minutos. Pós-miccional em decúbito ventral ou em posição ortostática após a pessoa urinar, né? Radiografia simples. Realizada para verificação de técnica, posicionamento e preparo intestinal adequado. O paciente vai estar em decúbito dorsal, raio central perpendicular na altura da crista ilíaca do paciente, e o paciente vai estar em apneia expiratória. Então, API em decúbito dorsal, né, essa radiografia simples do abdômen, ela vai servir principalmente para verificação da técnica, posicionamento e preparo intestinal adequado. Então, quando o paciente marca esse procedimento, ele vai ter as recomendações de preparo a seguir. Essa radiografia simples, ela vai servir para verificar se o preparo foi feito de forma adequada. Então, a gente vai poder verificar através dela se nós vamos ter uma imagem da região abdominal sem artefato de gases ou fezes. E a partir dela a gente pode também verificar a técnica radiográfica adequada. Então a gente pode, nessa radiografia simples, perceber que o KV e o MS ficaram acima ou abaixo do ideal. A gente pode corrigir para as radiografias que vão ser feitas posteriormente à injeção do contraste, assim como também o posicionamento, se não estiver adequado, a gente pode corrigir para as radiografias seguintes. Então, nefrograma. No caso aqui, ela já vai ser feita após o contraste ter sido injetado. Tá? Que já vai ser uma imagem feita depois que o contraste já tiver sido injetado no paciente. No caso, 1 minuto após esse contraste ter sido injetado. Realizada para visualização do parênquima renal durante os estádios iniciais da urografia intravenosa. Deve ser realizada 1 minuto após o início da administração do contraste. Então, depois que o contraste foi administrado, vai ser marcado o tempo de 1 minuto. E após passado esse 1 minuto, vai ser feita essa radiografia simples do abdômen com o meio de contraste já tendo chegado nos rins, se tudo tiver sido feito da forma correta. Então, qual o objetivo dessa imagem? Então, quando a gente, no caso não especificamente nós, né, que normalmente quem vai fazer isso vai ser uma pessoa da enfermagem. Se essa pessoa tiver injetado o contraste iodado no paciente, isso vai ser injetado na rede venosa periférica dele, né? Geralmente no cotovelo ou na mão.
Então esse contraste ele vai junto com o sangue voltar, né, para pela veia cava superior, vai chegar dentro do coração, vai ir para o pulmão, sofrer troca gasosa, voltar para o lado esquerdo, né, no átrio esquerdo, passar para o ventrículo direito e vai ser bombeado. Ao ser bombeado, ele vai passar lá pela artéria aorta, o arco aórtico, aorta torácica, aorta abdominal. Quando passa pela aorta abdominal, ele vai se dirigir, né, aos rins, através das artérias renais. E quando esse sangue entra nos rins, ele vai ser filtrado. E os rins eles vão filtrar, além do que ele já costuma fazer, né, que são os compostos nitrogenados, amônia, ácido úrico e ureia, no caso do ser humano principalmente a ureia, né, que é o composto nitrogenado que é mais excretado no nosso caso. Além disso, os rins também vão filtrar tudo que tiver em excesso no sangue. E o contraste iodado que foi injetado, obviamente, vai estar em excesso e os rins vão filtrá-lo quando o sangue passar por lá. Então, como o meio de contraste vai passar do sangue para os rins, a gente vai conseguir ver o parênquima renal. Por quê? Porque nesse momento de 1 minuto, o contraste vai estar passando justamente pelo tecido funcional do rim. Então, a gente vai conseguir ver o parênquima renal e ele chegando também nos cálices renais maiores e menores. Então esse tempo de 1 minuto é o tempo do sangue com contraste chegar no coração, ir para o pulmão, voltar para o coração, ser injetado pela artéria aorta e nesse momento ele vai passar pelos rins. E aí quando a gente faz a radiografia com 1 minuto, vai se ver o contraste passando aqui no parênquima renal, no tecido funcional dos rins. AP com 5, 10 e 15 minutos. Realizadas para melhor visualização do sistema coletor dos rins, ureteres e bexiga, cheios com meio de contraste. Raio central perpendicular ao nível das cristas ilíacas do paciente. Podem ser realizados com compressão uretérica ou imposição de Trendelenburg, para melhor visualização da pelve, cálices renais e enchimento do ureter proximal. Então essas radiografias, né, sequenciais, que vão ser feitas com 5, 10 e 15 minutos, vão mostrar o contraste já depois de passado pelo parênquima renal, ocupando o sistema coletor dos rins, né? Os cálices renais menores, maiores, a pelve renal, os ureteres e a bexiga urinária. E para se ter uma retenção por mais tempo do meio de contraste no sistema coletor, a gente pode usar aquelas técnicas que eu já citei antes, né? A compressão uretérica, que é a compressão na região do abdômen, ou a posição de Trendelenburg. Tá? Pode ser feito uma das duas, a depender da possibilidade do paciente, principalmente. A gente observa a incidência em AP, então vai ser repetida 3 vezes, com 5, 10 e 15 minutos. E nesse processo a gente vai ver o contraste ocupando os cálices renais menores maiores, a pelve renal, o ureter e a bexiga urinária. Nessa imagem aqui específica é de 10 minutos, é a intermediária entre as três.
Ó, nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver na região da asa aqui do ilho, né, umas manchas mais escuras. O que são as manchas escuras aqui? São gases ou fezes presentes, aqui também na região pélvica tem, presentes no sistema digestório, no tubo intestinal. Ou seja, nesse caso aqui o preparo feito não foi o mais adequado. Tá? Embora tenha poucas aqui, ó, elas têm e podem sobrepor uma imagem de interesse do meio de contraste. Então o ideal é que não tenha. Então, se não foi um preparo feito com perfeição. Então o que a gente está vendo aqui? A compressão uretérica. Está se usando os blocos para criar uma compressão na região do abdômen. Isso vai reter o meio de contraste mais tempo do sistema pielocalicinal. Ou poderia ser feito isso aqui, ó, do lado direito, que a gente tem a posição de Trendelenburg. O que foi feito aqui? Simplesmente se inclinou a mesa de exame de modo que a cabeça ficasse mais baixa do que a região dos membros inferiores. Ó. Então os pés estão aqui mais altos do que a cabeça. E com isso a gente tem o mesmo efeito da compressão uretérica, que é a retenção do meio de contraste no sistema pielocalicinal, né, nas pelvis, nos cálices renais menores e maiores, na pelve renal no ureter proximal por mais tempo. Tá? Esse é o mesmo efeito, só com a inclinação da mesa. Agora é claro também, né, tem que ter em mente, que quando se realiza essa inclinação da mesa, a gente deixou o paciente aqui, né, na mesma posição que ele estava, que é o que eu citei anteriormente, que a gente não vai pegar e elevar as pernas dele como geralmente fazem quem está prestando primeiros socorros. Tá? Que a gente ia tirar da posição adequada para o exame. Então a gente inclina a mesa. O paciente continua paralelo à mesa. Só que a fonte de raio-x aqui, o tubo, a fonte emissora, o tubo de raio-x, a ampola, ela vai também ter que acompanhar a mesma angulação que a mesa está fazendo. Senão você deixa de ter uma imagem perpendicular. Então, se a mesa for inclinada esses 30 graus, vamos supor aqui, a ampola vai ser inclinada os mesmos 30 graus para manter a imagem de uma radiografia perpendicular. Nesse caso aqui, nesse sistema que a gente está tendo de exemplo, a gente vê que isso já é feito automático. Quando a mesa inclina, a ampola inclina junto. Mas nem sempre é assim. Às vezes o aparelho ele tem a movimentação da ampola e da mesa individualizados. E aí você tem que, se for o caso, inclinar a mesa, observar a angulação que foi feita e repetir essa mesma angulação na ampola para manter uma imagem de um raio-x perpendicular. Oblíqua posterior direita e ou esquerda com 20 minutos. Então vai ser feito no caso ambas, tá? Com 20 minutos. Oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. O rim do lado elevado é colocado em perfil ou paralelo ao filme, sendo mais bem demonstrado em cada oblíqua. O ureter mais próximo do chassi estará livre de superposição da coluna, sendo mais bem demonstrado em cada oblíqua. O raio central perpendicular no nível da crista ilíaca. Então, observar aqui essas oblíquas posteriores, direita e esquerda.
Então, o que vai ser feito nessas oblíquas? Então, primeiramente, né, só relembrar em questão de nomenclatura, quando eu tenho uma oblíqua posterior, quer dizer o quê? Que o paciente vai estar com a superfície posterior do corpo ou do segmento próximo da mesa, né, ou do book vertical, no nosso caso aqui da mesa. Então ele vai estar com a região posterior em contato com a mesa, então ele vai estar partindo de um decúbito dorsal. E ele vai elevar um dos lados do corpo, numa angulação, nesse caso aqui, de 30 graus. Então, quando ele levanta aqui, no caso, o lado direito, o lado esquerdo permanece em contato. Então, a oblíqua posterior esquerda, que é a imagem pequena. E no caso da imagem maior, o paciente vai estar elevando o lado esquerdo e mantendo o direito em contato. Então, a oblíqua posterior direita. Então, o lado que está em contato é aquele que tem que vai dar o nome da oblíqua, né? Então, a oblíqua posterior direita, o lado direito está em contato com a mesa, a oblíqua posterior esquerda, o lado esquerdo vai estar em contato com a mesa. Isso aí vale para a oblíqua de qualquer segmento, tá? Para qualquer segmento você vai ter essa lógica. Ela vai ser posterior ou anterior, de acordo com a superfície que está em contato, né? Se for a superfície dorsal, é oblíqua posterior; se for ventral, é oblíqua anterior. E se o lado direito está em contato, é direita; e se o lado esquerdo está em contato. Então, em relação à questão específica das oblíquas posteriores direita e esquerda, para o uso na urografia intravenosa, nós vamos ter a seguinte situação. Quando esse posicionamento é realizado, você vai ter sempre a visualização de duas estruturas com mais destaque, que vão ser o ureter do lado que está mais próximo do anteparo, ou seja, do mesmo lado da incidência, e do rim, que está mais afastado do anteparo, ou seja, do lado oposto ao lado da incidência. Por quê? Porque quando a pessoa faz esse posicionamento, o ureter do lado mais próximo, o ureter do lado da incidência, ele vai ficar sem a sobreposição da coluna lombar. Então ele vai poder ser visto com mais destaque. Enquanto que o rim do lado oposto ao da incidência, ele vai estar paralelo ao plano do anteparo, e com isso ele também vai ser visualizado melhor nessa incidência oblíqua. Então a gente vai ter sempre nessas oblíquas a visualização do ureter do lado mais próximo, do lado da incidência, e do rim do lado mais afastado, do lado oposto da incidência. Então, como é que a gente vai ter isso em mente? Na oblíqua posterior direita, nós vamos ver o ureter direito e o rim esquerdo. E na oblíqua posterior esquerda, nós vamos ver o ureter esquerdo e o rim direito. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma oblíqua posterior direita. Tem uma oblíqua posterior direita. A gente observa aqui, do lado direito, né? Que é esse lado aqui, que é o mesmo lado da incidência, que é a oblíqua posterior direita. A gente consegue ver o ureter, ó, bem afastado da coluna, portanto ele vai aparecer de forma bem destacada na imagem. Enquanto que do outro lado aqui, que é o lado esquerdo desse paciente, a gente está vendo o rim com um destaque bem maior do que na incidência do apêndice dorsal, né? Ele está aqui aparecendo bem mais destacado. Por quê? Porque essa angulação de 30 graus coloca esse rim paralelo ao plano do anteparo, no caso, o rim do lado oposto da incidência, que como aqui
é uma oblíqua posterior direita, então a gente está destacando aqui o rim esquerdo. Então, oblíqua posterior direita, a gente vê o ureter direito e o rim esquerdo. Se fosse uma oblíqua posterior esquerda, nós íamos ver o ureter esquerdo e o rim direito. AP pós-miccional, realizada para a visualização dos rins no caso de alteração postural, chamada de nefroptose, que é quando o rim está localizado mais baixo do que se esperaria na anatomia normal dele, né? E bexiga quase vazia com meio de contrátil residual visível. Então, nessa incidência, a gente vai esperar ver, né, se tem alguma mudança de posição do rim. E também espera-se ver que a bexiga esteja já quase vazia com pouco meio de contraste presente, ou seja, só o contraste residual. Pode ser feito com paciente ortostático ou em decúbito ventral, com raiz central perpendicular, centralizada ao nível da crista ilíaca. Então, no caso, esse AP pós-miccional, ele vai ser realizado, como o nome sugere, né, após o paciente já ter urinado. Tá? Aqui a gente está vendo do lado direito, né, sendo feito em ortostática, e aqui do lado esquerdo sendo feito o PA como opcional em relação ao AP, em decúbito dorsal. Aí no caso faz o PA, né, em decúbito ventral. Urografia retrógrada. Em um exame não funcional, o meio de contraste é introduzido diretamente no sistema pielo-calicial. Esse procedimento é considerado um procedimento cirúrgico realizado pelo urologista em condições assépticas. Então, sobre a urografia retrógrada, né? A gente já vê de cara que ele é um exame não funcional. E o que isso significa? Né? Que ele não avalia a função de fato dos rins, do sistema urinário. Ele não consegue avaliar o funcionamento dos rins. Por quê? Porque nesse caso, o contraste não vai chegar no rim pelo sangue para ser filtrado, dessa maneira se verificar a capacidade funcional do rim. Aqui ele é introduzido diretamente no sistema pielo-calicial, de forma retrógrada. Isso quer dizer o quê? Que é num fluxo oposto ao fluxo natural daquela estrutura. Qual o fluxo natural do sistema urinário? Os rins produzirem a urina vai escoar para os cálices renais, menores, maiores, pelve renal, ureter, bexiga e uretra. Se a introdução do contraste vai ser por via retrógrada, quer dizer que vai ser feito da maneira oposta. Vai ser introduzido um catéter pela uretra, vai chegar até o sistema pielo-calicial, até o sistema coletor do rim, e vai despejar o contraste diretamente lá. Por isso que ele é um procedimento feito de forma cirúrgica, em condições assépticas. Não pode ser feito de qualquer maneira, porque é um procedimento altamente invasivo. A rotina para urografia retrógrada: radiografia simples do abdômen, pielografia em AP, ureterografia em AP. Pielografia mostra a pelve renal, os cálices maiores e menores. Então aqui a gente observa, né, a pielografia. Então a gente consegue ver aqui, né, o sistema pielo-calicial, os cálices menores, maiores e a pelve renal preenchidas pelo meio de contraste que foi introduzido diretamente neles.
por via retrógrada. Ureterografia mostra o ureter à medida que os catéteres vão sendo retirados. Então, conforme se retira o catéter que foi introduzido, o que vai acontecer? O contraste vai começar a descer, e a descer ele vai preencher os ureteres e vai poder se formar essa imagem do ureter com o contraste sendo esvaziado, né, passando por ele. Cistouretografia miccional. Exame de cistografia retrógrada associado com radiografias miccionais. O exame proporciona o estudo funcional da bexiga e da uretra e avaliará a capacidade de urinar do paciente e possível refluxo ureteral. Nesse caso aqui, sempre que a gente tem o prefixo cisto, tá? Ele diz respeito à bexiga urinária. Então, cistouretografia é um exame que vai envolver a bexiga urinária e a uretra. Tá? Cistouretografia miccional, por quê? Porque ela vai ser feita em micção, com o paciente urinando. E nesse caso aqui, apesar dela ser retrógrada, de ter o contraste introduzido diretamente na região da bexiga, ela ainda é um exame funcional, porque como o paciente vai urinar esse contraste, a gente vai ter avaliação da capacidade funcional da bexiga e da uretra, porque o paciente vai urinar após a injeção desse contraste. Rotina. Radiografia simples. Oblíqua posterior esquerda ou direita com inclinação de 30 graus. Paciente filme para homens e AP para mulheres. Oblíqua posterior direito, né? Nesse caso aqui só para homens. A uretra masculina deve ficar superposta sobre os tecidos móveis da coxa. Ou seja, o pênis do paciente vai estar sobreposto à coxa, tá? Nessa angulação de 30 graus que ele vai fazer com a pelva. Então, no caso, o pênis vai ficar sobreposto à parte que tiver mais baixo, ou seja, ao lado da incidência. Então, se for oblíqua posterior direita, para o lado direito; se for oblíqua posterior esquerda, vai ser para o lado esquerdo. Então, vão ser realizadas essas incidências com a bexiga cheia, durante a micção, ou seja, enquanto o paciente está urinando, e pós-micção, ou seja, depois que ele já urinou, depois que ele já esvaziou a bexiga. Pode ainda ser realizadas incidências no momento da passagem do contraste pela uretra de forma retrógrada. Essa seria uma uretrografia retrógrada. Então, oblíqua posterior, direita e esquerda, né? Então, o que a gente vai ter nesse procedimento? O contraste vai ter sido introduzido de forma retrógrada, e o paciente vai ficar com a inclinação de 30 graus da pelve, aqui nesse caso aqui para o lado direito, né? E o pênis vai estar sobreposto à coxa do lado para o qual ele está inclinado. E aí você vai ter a imagem feita com a bexiga cheia de contraste, depois na mesma posição uma imagem durante a micção enquanto o paciente está urinando, e uma terceira pós-micção depois que o paciente já urinou. Então vai ter essa avaliação da bexiga e da uretra masculina
com esse procedimento. Aqui a gente tem a uretografia retrógrada. Por quê? Porque nessa situação aqui não está sendo feito um teste durante e pós-micção. Está sendo feito a imagem enquanto o contraste é introduzido pela uretra do paciente. Então a gente vê aqui a pinça, né, que está fixando o catéter e o contraste introduzido, e a radiografia é feita enquanto o contraste está passando de forma retrógrada pela uretra. Aí vai ser uma uretografia retrógrada. Sempre que a gente fala em algo retrógrado na radiologia, é quando você tem uma estrutura que está tendo o seu fluxo natural invertido. No caso, o fluxo natural da uretra, né, é da bexiga para o meio externo, aqui está sendo feito do meio externo para o interior da uretra e da bexiga. Então, por isso, uma uretografia retrógrada. O AP para mulheres são realizadas incidências em AP com a bexiga cheia, durante a micção e pós-miccional. Então vai ser feito no mesmo esquema, né, que é feito para os homens. Primeiro com a bexiga cheia, depois durante a micção, durante o ato de urinar, e o último após a paciente já tendo urinado, vai realizar uma outra imagem. Então aqui a gente vai observar, né, a imagem com a bexiga ainda cheia de contraste, né, mas essa aqui é a imagem miccional. A gente pode ver aqui o contraste passando pela uretra. A gente vê que é esse momento que a paciente está urinando. Eventualmente as pessoas podem acabar não conseguindo mentalizar muito bem como é que isso acontece, mas nesse caso aqui a paciente ela estaria, né, em posição ortostática, num AP, né, em contato com o buque vertical, e vai ter um balde, uma bacia embaixo. Ela vai urinar dentro desse recipiente que vai estar embaixo dela. Ela vai estar usando um avental que vai estar cobrindo a região pélvica, né? Ninguém vai ver quem está realizando o exame não vai estar vendo a estrutura reprodutora, né? A parte íntima da pessoa, então não vai... É constrangedor, mas menos do que poderia ser. Então acaba sendo uma situação constrangedora para a pessoa, mas nem tanto. E no caso dos homens, né, também ele vai ter que estar deitado na mesa, que vai estar numa inclinação de 30 graus, né, no oblíquo posterior direito ou esquerdo, mas vai ter um recipiente ali, né, hospitalar, que vai colher a urina, não vai espalhar sujar nada da sala de exame, é uma coisa bem tranquila. Então é uma situação um pouco diferente da maioria das pessoas, mas que acaba sendo bem tranquila quando depois que já está sendo feito, a pessoa vai ficar mais calma, mais tranquila. Tá? No começo vai sentir bastante vergonha da situação. Mas hoje em dia, como eu costumo falar para vocês quando a gente faz exame de contraste, hoje em dia dificilmente você vai realizar um procedimento desse numa área urbana
de ponta, como o Rio de Janeiro, né? São Paulo, essas capitais principais. Porque aqui você vai ter meios disponíveis que têm uma facilidade e uma precisão maior. Então, geralmente você vai precisar fazer isso em algumas regiões do interior mais isoladas. E de repente levar a pessoa para fazer uma tomografia acaba ficando muito longe. Então, é mais viável fazer um exame contrastado dentro da possibilidade que o procedimento pode diagnosticar, né? Dependendo de cada caso também. Então essa parte já termina aqui.